Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gilberto, do curso Exatas, sou professor de Geopolítica, e a proposta hoje é fazer uma revisão, uma grande revisão para o PAS 3, e o tema que eu escolhi para abordar é o tema da Guerra Fria e o pós-Guerra Fria. Eu vou iniciar falando da Guerra Fria, mas eu vou, na verdade, fazer um retrospecto de toda a história do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra, até os dias de hoje, começando pela Guerra Fria. É bom lembrarmos que a Guerra Fria é um processo que desenvolve ali no final da Segunda Guerra Mundial, se estende até o início dos anos 90, 91, o fim da União Soviética é o marco decisivo para o final da Guerra Fria, e de lá para cá nós tivemos uma sucessão de episódios no nosso mundo, que marcaram bastante a história recente, que nós vamos falar também sobre isso. Mas vamos nos concentrar inicialmente na Guerra Fria. E para falar da Guerra Fria, é importante a gente falar um pouquinho sobre os antecedentes da Guerra Fria. Primeira Guerra, crise de 29, Segunda Guerra Mundial e as conferências ao final da Segunda Guerra. Veja, nós não temos a intenção aqui de fazermos aulas de história, O professor de história vai poder trabalhar depois esses tópicos todos com vocês. Mas a intenção é apenas fazer um breve panorama, principalmente no cenário da Europa e dos Estados Unidos, para que a gente entenda os elementos que antecederam e que vão ajudar a entender o nascimento da Guerra Fria. Bom, nós sabemos que a Europa prosperou muito desde o mercantilismo, desde o século XVI, XVII, XVIII, mercantilismo europeu, a expansão comercial europeia, o colonialismo, formação dos Estados Nacionais modernos, e chegou a Revolução Industrial no século XIX, foi berço da Revolução Industrial, isso também fortaleceu nações na Europa, e ela chega ao século XX bastante poderosa, hegemônica, influente, rica, Obviamente que isso vale mais para uns do que para outros, mas em linhas gerais a Europa prosperou muito nesses séculos todos e chega muito poderosa ao século XX. Porém, existem dentro da Europa divergências, impérios antigos que estão ali entrando em decadência, Estados-nações mais modernos que estão fortalecidos, nações mais jovens que se unificaram mais tardiamente e que também querem seu lugar ao sol, e começam a pressionar, principalmente pelo expansionismo, pelo neocolonialismo, Então temos na Europa um cenário bastante heterogêneo, de antigas nações, antigos impérios, de novas nações surgindo, nacionalismos exacerbados, neocolonialismo, expansionismo, a partilha da África é um bom exemplo desse momento do século XIX, e tudo isso gera temores, concorrências, divergências, E esse é o cenário que vai produzir a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, você vai ter uma situação regionalizada aqui no Império, nós tínhamos aqui o Império Austro-Húngaro, a Alemanha, o Império Turco-Otomano, o Império Russo, França, Inglaterra, Império Britânico, Esse é o cenário da Europa no início do século XX. Porém, nós temos aqui países como a Alemanha, ou como mesmo a Itália, que se unificaram tardiamente e que pretendem fazer sua expansão neocolonial, para abastecer suas indústrias, para abastecer sua revolução industrial. Esses países estão interessados em fazer sua expansão. E, ao mesmo tempo, temos nações já mais consolidadas, como a França e a Inglaterra, que olham com certo temor, com certa preocupação a ascensão dessas novas nações. A França, por exemplo, tinha uma disputa fronteiriça com a Alemanha, a Guerra Franco-Prussiana de 1870, já tinha mostrado isso, E havia divergências na disputa pela Alsácia, Lorena, Sarre, Ruhr, que são regiões ali fronteiriças. Então, a França tinha sido derrotada na Guerra Franco-Prussiana, havia o chamado revanchismo francês, Ela não engoliu essa derrota. Ao mesmo tempo, a Alemanha está preocupada em expandir, fazer o expansionismo, o espaço vital, como era defendido lá pelo Ratzel, de ampliar os territórios alemães para que a Alemanha pudesse progredir e avançar, E essa mesma Alemanha que está progredindo, está avançando, preocupa os ingleses,
concorre em rotas dos ingleses, se industrializa crescentemente, né? Inclusive a Alemanha está aí desenvolvendo rotas para o Oriente Médio. Então isso tudo vai criar um cenário de tensão dentro da Europa e vai gerar corrida armamentista silenciosa e alianças secretas. A Europa se preparando para o pior, né? Na época até se dizia, se queres a paz, prepare-se para a guerra. Então nós temos aí um barril de pólvora, né? E esse barril de pólvora, alguém vai ter que acender ali o estopim, né? O famoso assassinato do Francisco Ferdinando. Ele é herdeiro do Império Austro-Húngaro e numa visita que ele faz à região da Bósnia, Herzegovina, que no futuro seria uma parte da Iugoslávia, ele é assassinado por um sérvio, porque os sérvios reivindicavam esse mesmo território. A partir do assassinato do Francisco Ferdinando, declara-se guerra, né? O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. E aí um sistema de alianças vem à tona. A Sérvia é aliada dos russos, os austro-húngaros dos alemães, né? A França é aliada da Rússia, a França é aliada da Inglaterra. Então nós vamos ter aqui a formação do que eles chamam de tríplice entente, de um lado, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, a Tríplice Aliança, né? Alguns países serão neutros, outros países entrarão mais tardiamente nessa guerra, e aí nós desencadeamos a Primeira Guerra Mundial, que vai de 14 a 18. Essa é uma guerra que sacrifica muito a Europa, enfraquece a Europa, destrói a Europa, paralisa a Europa, né? E ao final dessa guerra nós vamos ter uma reconfiguração do mapa europeu, né? Esses antigos impérios vão acabar, o Império Russo vai virar a União Soviética a partir da Revolução Bolchevique, que se deu durante a Primeira Guerra, em 1917, né? Inclusive a Rússia deixa a guerra antes que ela acabe, né? Lenin, Trotsky, Stalin, né? Vão se encarregar de lutar lá, os exércitos vermelhos contra os exércitos brancos do czar, né? Até que eles assumem o comando do país e começa o processo de implantação do regime socialista na União Soviética, que se chama União Soviética a partir de 1921, né? De 17 a 21, o Império Russo estará em guerra civil entre exércitos vermelhos e brancos. E a partir de 21 começa a história da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? O Lenin morrerá em 24 e o Stalin assumirá o comando dessa nação que está enveredando pelo caminho do socialismo real, né? Do outro lado, nós vamos ter a derrota da Alemanha, a derrota do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro se esfacela, a Alemanha ainda sobrevive, mas porém terá que pagar as dívidas de guerra através do Tratado de Versalhes, que vai impor um sacrifício muito grande à Alemanha. E a Inglaterra, a França saem vitoriosas, né, mas porém muito prejudicadas pela guerra, mas saem vitoriosas. Então, ao terminar a Primeira Guerra, nós temos uma reconfiguração do mapa da Europa, com o fim de alguns antigos impérios. O Turco-Otomano foi um dos que acabou também, né? O Oriente Médio, que eles dominavam, passa para o controle da Inglaterra e da França, que é quem vai definir as futuras fronteiras dos países do Oriente Médio que nós conhecemos, né? E nós temos, então, um cenário de pós-guerra, onde a Europa começa a sua reconstrução, começa a sua reestruturação, porém será varrida pela crise de 29, uma crise que começa nos Estados Unidos, uma crise de superprodução, né? Os Estados Unidos não ficaram atentos com a mudança do panorama do pós-guerra, a Europa voltou a fabricar, voltou a reconstruir, voltou a ter os seus próprios produtos, reduz suas demandas, mas os Estados Unidos estão naquela do liberalismo econômico, né? O mercado se regula, o Fordismo alavancou a produção e os Estados Unidos, então, chegam a um excesso de produção, uma superprodução, isso gera uma crise, a crise de 29, que vai afundar a economia global. Na Europa, isso terá uma repercussão muito forte, né? De um lado, as esquerdas defendendo uma revolução popular, de outro lado, as direitas defendendo os interesses burgueses, né? Isso vai produzir a ascensão do nazismo, do fascismo, do salazarismo, do franquismo. Esses regimes de extrema-direita que vão culminar numa situação de tensão muito grande, né? E no caso da Alemanha nazista e da Itália fascista, nós teremos uma aliança entre eles, mais o Japão, que vai produzir a Segunda Guerra Mundial, né? A partir do expansionismo hitlerista, né?
Hitler chegará ao poder, começará um processo de expansão territorial. A princípio haverá uma certa tolerância da Inglaterra e da França, mas após dividir a Polônia, num acordo que ele fez com a Rússia, a União Soviética de Stalin, o acordo de não agressão, onde Stalin e Hitler pactuam que vão dividir a Polônia e não vão se agredir, Hitler então passa a ficar livre para atacar o Ocidente. Então aí nós temos o início da Segunda Guerra. A Inglaterra e a França estarão aliados contra a Itália, a Alemanha. A Rússia, a princípio, faz esse pacto de agressão, porém esse pacto será violado mais tarde pelo Hitler. Né? Hitler vai muito bem na primeira fase da guerra, chega até a França, não consegue invadir a Inglaterra, e aí ele resolve voltar e invadir a Rússia, a União Soviética. Ele rompe com aquele tratado de não agressão e tenta invadir a União Soviética, chega a invadir a União Soviética, porém haverá uma resistência muito grande dos soviéticos, e ao final Stalin vencerá os nazistas pela frente oriental. Os Estados Unidos, após o ataque de Pearl Harbor que o Japão fez em 41, também vão desembarcar nessa guerra. Em 44, o famoso desembarque na Normandia, no norte da França. Né? E a partir daí, as tropas do Ocidente serão reagrupadas e todos caminham em direção à Alemanha. Estados Unidos, Inglaterra e França vão pela frente ocidental e os soviéticos vêm pela frente oriental. Todos se encontram na Alemanha. A Alemanha se rende, a Itália já tinha se rendido antes. Resta apenas o Japão, que com 2 bombas atômicas também vai assinar sua rendição incondicional. E aí nós temos o fim da Segunda Guerra. Veja bem, são um breve histórico das 2 guerras e da crise de 29, só para vocês entenderem que nesse processo, que vai ali do início da Primeira Guerra, 14, até o final da Segunda Guerra, 45, a Europa vive profundas transformações. O mundo, né? Na verdade, a Europa começa o seu declínio cada vez mais intenso, os Estados Unidos sua ascensão, embora eles tenham entrado em crise em 29, eles se recuperaram a partir do plano New Deal, aplicado pelo Delano Roosevelt, o presidente americano eleito em 33, que aplicou um plano baseado no keynesianismo, do Estado, da sustentação para a sociedade, aplicar dinheiro público em obras públicas, gerar salário, renda, consumo, produção, reaquecer a economia. O New Deal ele salvou os Estados Unidos da depressão ali dos anos 30. Né? Porém, a Europa não sobreviveu a essa crise toda e mergulhou nesses extremismos e na Segunda Guerra, né? E ao final a Europa estará arrasada, começa a sua reconstrução do pós-Segunda Guerra, os Estados Unidos e a União Soviética emergem com grandes potências, né? Temos aqui um mapa de como o mundo a Europa se organizou após a Segunda Guerra, né? Parte da Europa, você está vendo de verde aqui, são os países aliados aqui do Ocidente, dos Estados Unidos, né? Do mundo capitalista, né? Vamos chamar assim. Alguns, obviamente, mantendo uma certa neutralidade, né? O caso da Suécia, da Suíça, da Áustria, né? O caso da Áustria e da Finlândia, né? São 2 países que, por força dos acordos do final da Segunda Guerra, né? Os acordos que o Stalin forçou eles a assinarem, né? Para que eles pudessem ser desocupados, né? Isso é um detalhe importante do final da Segunda Guerra. O Stalin ele foi avançando com suas tropas. Por onde ele foi passando, no leste da Europa, ele foi expulsando os nazistas e implantando os partidos comunistas no comando desses países do leste europeu. Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, né? Mais tarde na Alemanha, né? A parte da Alemanha, Alemanha Oriental. Na Finlândia ele recuou, mas obrigou ela a ser neutra. Ele também recuou na Áustria, obrigando a Áustria a ser neutra, chamada neutralidade forçada, né? Agora, um país que se converteu ao socialismo, mas não era um satélite soviético, como a gente chama, foi a Iugoslávia. A Iugoslávia e a Albânia, esses 2 países, eles optaram pelo socialismo, mas foi uma opção das suas lideranças nacionais, né? O Tito, no caso da Iugoslávia, e o Enver Hoxha, no caso da Albânia, que optaram por regimes socialistas, mas foi uma decisão dessas lideranças nacionais. Não foi uma imposição stalinista. Né? Os demais não, os demais foi uma imposição de Stalin. Então veja como a Segunda Guerra, ao terminar, como fica o mapa. Né? Parte desses países orbitam em torno da União Soviética e outra parte está muito ligada aos Estados Unidos. Essa é a divisão. Essa região
que estará vinculada a Moscou, aos soviéticos, é o que vai ser mais tarde chamado de a cortina de ferro, né? Países que são fechados, partido único, se voltam apenas para Moscou, não mantêm contato com os outros países, vão compor uma aliança militar chamada Pacto de Varsóvia com os soviéticos, assim como os americanos vão formar a chamada OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, né? E aí nós estamos já diante do cenário onde a Guerra Fria vai surgir, né? Esse final de Segunda Guerra é o caminho que vai ser pavimentado para a Guerra Fria, ok? Então, vamos pensar aqui um pouquinho nessas conferências, né, que são encontros ali durante a Segunda Guerra, a maioria deles no final da Segunda Guerra, e que vão ajudar a entender as tensões que vão levar à Guerra Fria. Nós temos a Conferência de Bretton Woods, uma conferência de cunho econômico, que vai reorganizar a arquitetura financeira global, criou o FMI, o Banco Mundial, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que depois será a OMC, futuro, né? Foi realizado em Bretton Woods, nos Estados Unidos, e é o americano assumindo uma liderança do mundo econômico, reorganizando o mundo econômico, criando condições para que ele não entre em colapso no pós-guerra, garantindo a ele, Estados Unidos, que é o maior credor do mundo do pós-guerra, que ele continue recebendo aquilo que emprestou, e gerando uma certa estabilidade monetária mundial, né? Temos Teherã, que é uma conferência que aconteceu no Irã, em 43, onde as grandes lideranças da guerra, aí nós estamos falando basicamente do Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, o Franklin Delano Roosevelt, presidente americano, e o Stalin, o líder soviético, que se reuniram para discutir o andamento da guerra. Aqui não se tomou grandes decisões, ainda estava longe da guerra terminar, mas se decidiu o dia D, que é o desembarque na Normandia, que os americanos fizeram em 44, né? Foi a ajuda que deram, vamos chamar assim, aos soviéticos que lutavam sozinhos na frente oriental, né? Ninguém quis ajudá-los na frente oriental, mas na frente ocidental, o desembarque na Normandia, o chamado dia D, muito famoso, né? Quando as tropas americanas, e claro que os Estados Unidos avançaram para a Europa, preocupados também com o avanço soviético, né? Eles não queriam que o soviético chegasse até a França. Então, não podemos esquecer desse detalhe importante que hoje a história moderna reporta muito bem, ok? Temos a Conferência de Yalta, já ali em fevereiro de 45, onde se debateu sobre o avanço soviético no leste europeu, a implantação de regimes socialistas de cima para baixo, né? O Stalin foi pressionado sobre isso, mas ele pediu que esperasse a guerra terminar e que ao final ele convocaria eleições, coisa que ele jamais fará, né? Aqui está se consolidando a linha da cortina de ferro no leste europeu. A Conferência de São Francisco criou a ONU, agora são os Estados Unidos reorganizando a política internacional, sede em Nova York, né? Isso vai suplantar a antiga Liga das Nações, né? E a ONU vai ser criada com a perspectiva de produzir, não apenas evitar as guerras, mas criar um mundo que seja próspero para a paz, né? Quer dizer, vamos trabalhar para a paz. Então, além do Conselho de Segurança da ONU, da Assembleia Geral, a ONU tem suas agências, né? E o papel seria isso, produzir a paz no mundo, né? E, por fim, a Conferência de Potsdam, que é uma conferência que acontece na Alemanha, já rendida, próxima a Berlim, e nessa conferência já não é mais o Franklin Delano Roosevelt, o presidente americano, faleceu, né, entre a Conferência de Yalta e a de Potsdam é em julho, e foi o presidente Truman, vice-presidente americano, que assume o lugar do Delano Roosevelt, do Franklin Delano Roosevelt. E Potsdam é a conferência que decidiu dividir a Alemanha em 4 setores e dividir Berlim em 4 setores e que a Alemanha seria governada provisoriamente por um conselho interaliado. Então, isso é o final da Segunda Guerra e as conferências, né? Está aqui a Alemanha dividida em 4 zonas, uma zona britânica, uma zona francesa, uma zona americana e uma zona soviética. Os soviéticos foram os primeiros a chegarem na Alemanha. Berlim ficou dentro da zona soviética, como você pode perceber. Aqui, no futuro, essas 4 partes se convertem em 2 Alemanhas, uma Alemanha Oriental e uma Alemanha Ocidental, né? Mais na frente, a partir de 49. E Berlim, a capital, ficou dividida, a princípio, em 4 setores também, mas no futuro, quando se consolidarem as 2 Alemanhas, se consolidarão 2 Berlins, né? O famoso Muro de Berlim nasceu para separar a Berlim Oriental da Berlim Ocidental, né?
havia uma fuga maciça de pessoas e decidiu-se pelo muro. Lamentavelmente decidiram pelo muro, dividindo uma cidade, dividindo a população, dividindo parentes. E foi um grande marco da Guerra Fria, foi construído em 61 e caiu em 89. Sua queda marca o início do fim da Guerra Fria. Ela se deu em 89 e o fim da União Soviética em 91. Esse é o período que a Guerra Fria desmorona. Ok? Bom, a Guerra Fria, a gente conta o início dela a partir de 4 episódios. O discurso da cortina de ferro, feito pelo Winston Churchill nos Estados Unidos, uma visita que ele fez aos Estados Unidos, onde ele denuncia a formação de um bloco soviético, uma cortina de ferro que está descendo sobre a Europa, que os países do leste europeu estão de costas para o mundo, que só atendem a Moscou. Na verdade, ele estava denunciando a formação do bloco soviético e preocupado com a expansão do ideal socialista na Europa. E praticamente está pedindo aos Estados Unidos que assumam a liderança, que façam de tudo para impedir o avanço dos ideais socialistas. A resposta a esse discurso, que foi feito em 1946, foi dada no ano seguinte pelo presidente Harry Truman, num discurso que ele fez no Congresso americano, pedindo verbas para assumir bases inglesas na Turquia e na Grécia, e a justificativa dele é que os Estados Unidos precisam assumir uma posição de liderança, impedir o avanço socialismo. A gente chama de doutrina da contenção ou doutrina Truman, conter o avanço socialismo no mundo. Essa contenção se daria por conta da ajuda econômica. Plano Marshall é um exemplo de ajuda econômica à Europa, Plano Colombo à Ásia, e também a partir de alianças militares, como é o caso da OTAN, do SEATO, Organização do Tratado do Sudeste Asiático, no Sudeste da Ásia, do Pacto Bagdá, no Oriente Médio, do ANZUS, que é um acordo entre Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos, na Oceania, criando ali o famoso cordão sanitário em torno da Ásia, conjunto de alianças, de bases militares que iriam impedir o avanço socialista na Ásia, para evitar a formação da cortina de bambu, que é um nome que se criou depois em relação aos países socialistas da Ásia. E na Europa, o Plano Marshall ajudou a reconstruir os países capitalistas. Um dinheiro a fundo perdido em que os Estados Unidos investem. Isso também, obviamente, vai incentivar a economia americana a produzir mais. E a Europa se reconstrói dentro do modelo capitalista, e se fortalece. E o discurso do Truman foi no sentido de lançar essa doutrina, isso se deu em 1947. Temos o bloqueio de Berlim, houve uma desavença. O Stalin ficou irritado com a atitude do Ocidente, o lançamento de uma reforma monetária, sem comunicá-lo. Essa reforma monetária lançou uma nova moeda mais forte do lado de cá da Alemanha, e ele não teve conhecimento disso. E, em represália, ele mandou bloquear os acessos terrestres a Berlim. E aí Berlim ficaria isolada, a tentativa dele era de tomar Berlim do Ocidente. Só que aí o Truman, presidente americano, comprou a briga e estabeleceu 3 corredores aéreos que abasteceram Berlim Ocidental por 11 meses por via aérea. Gerou muita tensão, muito desgaste. Ao final, o Stalin suspende o bloqueio, mas aí o estrago já está feito. Basicamente, eles rompem as relações, nascem as 2 Alemanhas a partir daí, a partir de 49, 2 Coreias. E aí, praticamente, a Guerra Fria está decretada a partir desse momento. E o último episódio para decretar o início da Guerra Fria é a Guerra das Coreias. Coreia do Norte, socialista, Coreia do Sul, capitalista, dividida pelo mesmo paralelo que separa as Coreias até hoje, e a Coreia do Norte, a partir da Revolução Chinesa, a China é vizinha da Coreia, o líder norte-coreano resolveu invadir a Coreia do Sul, isso produziu uma reação dos Estados Unidos, conseguiram aprovar uma ação lá na ONU, desembarcaram tropas na Coreia do Sul, libertaram a Coreia do Sul da invasão norte-coreana, mas não contentes, invadiram a Coreia do Norte, aí inverteu o tabuleiro do jogo, precipitou uma entrada da China na guerra, a China veio apoiar a Coreia do Norte, e ao final a guerra termina onde começa, as tropas da ONU que estavam dentro da Coreia do Norte recuam, e tudo termina onde começou, e as 2 Coreias se mantêm divididas até hoje. A partir desse episódio não tem mais volta, a Guerra Fria é decretada. Stalin, o líder soviético, desde 24, estava liderando a União Soviética, ele morre em 53, quando a Guerra da Coreia termina.
E aí ele é substituído por Khrushchev, um novo líder anti-stalinista. O Stalin morreu em 53, o Khrushchev assumiu em 56, ficou até 64 no poder. Khrushchev é um líder que lança uma proposta de coexistência pacífica, como se pudesse conviver de forma mais amena com os americanos. Na prática, ele vai ter um governo de muita tensão com os Estados Unidos, né? O período que o Nikita Khrushchev governou a União Soviética produziu esses eventos todos. A invasão da Hungria, a Hungria teve um levante popular, tentando reduzir o controle soviético sobre a Hungria, a população foi às ruas pedir mais autonomia, e esse movimento terminou por ser esmagado a partir de uma invasão de tropas do Pacto de Varsóvia, que esmagaram esse movimento popular na Hungria em 56. Quer dizer, era um movimento, um levante popular dentro da cortina de ferro que foi esmagada pelos soviéticos, né? Essa rebelião, vamos chamar assim. Isso em 56. Depois o Khrushchev se afastou dos chineses e findaram rompendo. A China, desde 49, Mao Tse-tung tinha tomado o poder e implantado também o socialismo. Só que os soviéticos insistiam que os chineses não tivessem um programa nuclear próprio. E Mao Tse-tung insistia em ter o programa nuclear. Então, por essa divergência, os soviéticos findaram retirando a ajuda e se afastando da China. Isso precipitará a China num isolamento durante os anos 60. Né? Esse isolamento só começa a ser rompido pela China nos anos 70, quando vem a aproximação com os Estados Unidos. Né? Então, outro episódio que marcou a era do Khrushchev no poder, da União Soviética e da Guerra Fria, foi o rompimento com a China. Né? O próximo é que ele ordenou a construção do Muro de Berlim. Ele é o pai do Muro de Berlim e que se tornou um evento que marcou muito a Guerra Fria, né? Essa divisão da cidade, do povo berlinense, e foi a forma que ele achou de estancar a sangria. Né? Estava saindo muita gente da Berlim Oriental ao Berlim Ocidental, então ele entendeu que a melhor forma era construir um muro. E, por fim, ele protagonizou a famosa crise dos mísseis em 62, quando Cuba, governada já por Fidel Castro, que chegou ao poder em 59, Fidel findou se aproximando dos soviéticos após a pressão americana, uma tentativa de invasão da ilha em 61, chamada tentativa de invasão da Baía dos Porcos, que a CIA estava por trás. Né? Então, Khrushchev e Fidel se aliam, se tornam aliados, e os soviéticos instalam bases de lançamento de mísseis em Cuba secretamente. Quando os americanos descobrirem, o presidente era o Kennedy, fez um cerco naval à ilha de Cuba, e isso gerou muita tensão, gerou momentos de muita tensão, onde se propagou a ideia de uma possível guerra nuclear. Ao final, chegou-se a um acordo, né, bases militares americanas foram retiradas da Turquia, em troca das bases soviéticas saírem de Cuba. Chegou-se a um consenso. Né? É considerado o período de mais alta tensão da Guerra Fria, a crise dos mísseis envolvendo Cuba. Soviéticos e americanos em 62. Governo do Kennedy, dos Estados Unidos, e Khrushchev na União Soviética. Ok? Ok, pessoal? Então, a era Khrushchev foi uma era curta, mas muito tensa, e ele é deposto em 64 e dá lugar a um próximo líder chamado Leonid Brezhnev na União Soviética. Aqui uma charge mostrando a queda de braço entre Khrushchev e Kennedy, né? Ambos sentados nos seus mísseis, né? E mostrando a tensão aqui, né? O Kennedy aí próximo a apertar o botão, né? Então, é uma charge que mostra a tensão que na época vivida por essas duas grandes potências, né? Os Estados Unidos tinham acabado de vir ali dos anos 50, marcatismo, perseguição a comunistas, né? Então, o clima nos Estados Unidos anticomunista estava muito exacerbado. Espero que tenha servido para fazer um bom balanço aí da história do mundo aí recente, né? E até a próxima, podemos falar sobre outros temas mais específicos.